I make my decisions. E aí, gente, beleza? Esse é mais um podcast. Eu sou o Jean. Eu sou o Giovanni. Eu sou o Fábio. E a gente vai falar hoje sobre um tema aí que tá incomodando de vez em quando, né? Eu trouxe um assunto pra gente debater, só que a gente não tem muito conhecimento sobre o próprio. Então, quem estiver ouvindo e quiser fazer qualquer tipo de correção sobre esse assunto, que faça. Principalmente no YouTube, lá nos comentários, porque aqui no Spotify não vai ter como tá fazendo. A gente vai falar sobre ideologia de gênero, que, na minha opinião, algo que não existe, certo? Ou existe. Como que a gente vai... Assim, o que me incomoda nisso é que eu fui para pensar sobre ideologia de gênero, que é uma coisa que a igreja vem falando, os conservadores vêm falando, o pessoal de direita tá aí, matraquinando isso na nossa cabeça. E aí eu peguei e falei assim, pera, vou pesquisar aqui o que é essa tal de ideologia de gênero. Eu vi que realmente o surgimento disso foi bem dentro da igreja mesmo. E eu procurei saber o significado de ideologia, né, que está aqui no dicionário online, que por extensão sociológica, não. Não, mas é uma ótima fonte, sim, é o dicionário do Google. Não é na Wikipedia, não é na Wikipedia, é no Google. É no Google, é um negócio do Google. Ok, então tem escrito aqui, por extensão, sociologia. Sistema de ideias sustentadas por um grupo social, as quais refletem, racionalizam e defendem os próprios interesses e compromissos institucionais, sejam eles estes morais, religiosos, políticos ou econômicos. Aí, velho, eu fui parar pra pensar assim, não, é ideologia, que é isso, né, que é esse conjunto de ideias sustentadas por um grupo social, e de gênero, que gênero foi, assim, está sendo estudado que gênero é uma formação social, né? Então, assim, ele depende muito mais do que de ter um pipiu ou de ter uma pererequinha. Que isso, amiga? São Brás. Levanta os braços. Levanta os braços. Eu não queria torcer para não interromper seu fala. Tá segurando a tosse comigo, vai. Menina, a bicha tava roxa aqui. E aí, eu vou cortar o Jean, porque aí eu fui na mesma ideia dele e procurei, depois que ele trouxe esse tema pra gente, procurei também no Google o que é ideologia de gênero, porque a gente precisa de uma base, né, pra gente tentar pelo menos chegar lá onde a gente quer chegar. E aí tem lá escrito que a ideologia de gênero é uma expressão usada pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais. Aí, acabei de falar que é o negócio, você está debatendo que não é, falando que não é. Vamos debater, não, a gente nem começou a debate. E aí, além disso, tem para os defensores desta ideologia, entre aspas, não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um aspecto que pode ser muito mais amplo do que a identificação somente como masculino ou feminino. E a gente trouxe isso para lá, Giovanni, vamos dar sua opinião aqui pra gente, porque a gente precisa desenvolver essa questão aqui de uma forma bem ampla. Inclusive, pro próximo episódio já fica aí a dica, quem tiver alguma coisa para mostrar pra gente, já traz. Gente, alguma coisa aconteceu aqui, olha ali, voltou no início. Voltou não. Não. Deixa ela dar. Gente, a gente tá começando, paciência. Tem que ter paciência, não faz isso Dona Vieira não, hein? Fica nervosa. Gente, eu acho que ideologia... Pode continuar. Ideologia de... Kendra Foz. A ideologia de gênero. Peraí que... Solta a voz. Gente, eu acho uma palhaçada desses conservadores do caralho. Olha o preparo. Pau no cu, como diriam nossos amigos do Diva Depressão. Eu acho uma palhaçada conservador no poder travando tudo que acontece. Porque ideologia de gênero nada mais é que eles mesmos que fizeram essa palhaçada toda. Porque isso nem existe. Que eu acredito sim que gênero é construção social. Porque a pessoa, ninguém nasce menino ou menina, essa é uma frase que gerou muita polêmica, né?
Mas é real. Assim mesmo. Vamos fazer um chá de revelação? O chá de revelação da sua casa tinha o quê? Se fosse ter um chá de revelação, ia sair Giovanni. Giovanni ia ter lá balões azuis, balões rosas e de dentro ia sair confete de que cor? Eu não sei, porque cor não tem gênero, né, gente? Então, cor é gosto. Você tem sua Não cor é o que todo preferida. mundo acha. Você tem sua cor preferida, assim como eu tenho também, assim como o Jean também tem. Qual que é a sua cor favorita? Minha cor preferida? Negro. Negro! Senti um pouco de sexismo nisso, mas tudo bem. Mentira, que É ultimamente. sua, gente. Mentira, Ai, que ultimamente falando muito palmiteira, viu, gente? Babado. Ah, eu gosto de roxo, de laranja, da combinação das duas. Os preferidos mesmo é preto, vermelho, branco E rosáceo. Não, azul. Tanto é que até meu cabelo tá trançado. Eu Meu gosto cabelo tá de azul. trançado azul agora. Eu gosto de azul, eu gosto de rosa. Sabe um negócio, a Gretchen falou num vídeo dela, você falou de chá de revelação e tal, que quando as mães, elas estão esperando uma criança, aí perguntam assim, você quer que seja o quê? E a mãe vai e fala assim, eu quero que venha com saúde. Ela tem que tomar muito cuidado com o que ela deseja, porque quando ela fala assim, eu quero que venha com saúde, pode vir o que quiser. Saudável. Velho, minha saúde é ótima. Eu tenho certeza que minha mãe deve ter falado isso quando eu era um feto. Mas eu acredito muito também no karma, né, bicho? Tipo assim, se a pessoa ela é uma pessoa escrotíssima do caralho, a vida vai dar um jeito de ensinar pra ela, às vezes da melhor ou da pior forma possível, a ter respeito com as pessoas e a aceitar a diversidade, aceitar que o mundo é diverso, que existem coisas diferentes. Não, já a minha concepção de karma é o seguinte: é homofóbico pra caralho, é enjoado pra caralho, tem um monte de nuance que só leva pro preconceito, pelo amor de Deus. Todo homofóbico, na realidade, gosta de dar um Tinha rabo que ter um escondido. filho viado, sim. Tinha que ter um Não, filho viado. tadinho, mas coitado do viado. Tadinho da viado, né, criança. bicho? Tadinho da criança, vai Não penar. faz sentido, né? Não faz Tá, sentido. gente, retire meu desejo. Não, mas a psicologia mesmo em si, ela confirma Tá, eu te que o concedo, assim. o homofóbico nada mais é um desejo reprimido que ele tem dentro de si. Então, meu amor, se tu aí tá com preconceito, tá incomodado que se seu vizinho tá dormindo com outro homem, é porque você queria estar lá Cuidado, naquele amigo, lugar. cuidado. Inclusive, Não, mas a gente tá falando dos extremos, né? Mas eu falo assim, porque igual essa questão de gênero, que é o que a gente tá aqui discutindo. Se hoje, se ideologia é essa base sustentada assim por umas ideias de um grupo e que aí é repassado e todo mundo concorda e tal, tipo, velho, concordamos e tal, e ninguém olha, todo mundo fecha, simplesmente concorda. E aí, o que a igreja estava fazendo? Assim, estava tentando colocar isso como, a ideologia de gênero é que as pessoas que são LGBTQIA+, eles não sabem falar essa sigla toda, mas assim, as pessoas que são GLS, GLS, misericórdia, gente, nem Vectra não tem GLS mais, enfim. As bichas caminhoneiras vai super entender essa. As antigonas vai entender. As héteras do rolê, aquelas. Aí, então, tipo, aí colocaram isso, a comunidade quer que agora menino e menina não exista. Existe a hora que eles decidiram, a criança nasceu, tal, não tem sexo. Decide a hora que tiver na puberdade. Mas eu vou colocar o nome do meu filho de quê? Tá, ok, mas é o que eu tô falando, tipo, eu acho que tipo, isso é uma invenção justamente para colocar mais pessoas contra a comunidade LGBT, porque não tá tendo motivo suficiente, porque os LGBT estão dominando o rolê, né? Acaba que gente, não adianta. Por favor, héteros não vão em nossas baladas. Não, gente, pode ir, se for As mana mulher pode ir. As mana mulher pode ir, porque ela só quer dançar e divertir sem ter um homem escroto. Existem manos homens héteros generalizando. maravilhosos. Ai, mano, eu tô trabalhando. Amigos, não, eu sei que você vê isso mais de perto. Eu vejo isso mais de perto, gente, porque eu trabalho na noite, é sério. Toda vez que homem hétero começa no rolê de viado, estraga, porque eles começam a não respeitar as mulheres. Não, lógico. Não, mas tipo assim, em torno de 0,1%. Que é legalzinho até, assim, ele aceita e tal. Não, mas é em torno de 0,1%. Qual amigo? Fala baixinho, se colocar a boca. Mas não é legal. Mas é o que eu tô falando, tipo assim, os héteros legais é em torno de 0,01%. Não generalizar tanto, gente. Então,
Tem uma média legal de heterossexuais. Eu tenho até pais que. Eu não tenho nada contra héteros, tem até pais que são. Tem até amigos que são, gente tal, e super respeito eles, desde que eles não façam as práticas deles na minha frente, não tem o que me incomodar. As práticas deles. As práticas dele. Mas é interessante a gente entrar aí nisso, porque às vezes a palavra gênero tem o sexo atribuído a essa palavra. Sim. Né? Nasceu um menino, tem pintinho. Sim, não, mas o problema do conservadorismo, da bancada evangélica de si, é que eles unificam a ideologia de gênero com pedofilia, sabe? Como se fosse uma coisa de mas é porque eles vão juntando tudo que vai tendo, assim, de falsos motivos para as pessoas não gostarem dos gays. Sim. E das lésbicas e dos transexos, enfim, de todos. E vão colocando isso na cabeça desse povo, assim, que vai criando uma pauta. Vai criando uma... A família... Porque tem aquela pessoa que tá na bolha lá do Facebook e do grupo do WhatsApp, que ela não tem outra informação, não chega essa informação aqui pra ela. Aí, a gente passa essa informação pra elas. Porque essas pessoas, elas não param de continuar dentro da bolha delas e não procurar outras informações, tipo, em outros lugares, em ler um jornal sério, em procurar uma matéria séria, um lugar que tem fonte para ela se instruir. Normalmente é uma pessoa que realmente é aquela pessoa que você vira pra ela e fala: vamos cair no buraco junto comigo? Você pula primeiro. Porque a salvação tá lá embaixo. Você pula primeiro. Vamos. Tá bom? Normalmente é esse tipo de pessoa. É aquele tipo de pessoa que é uma expressão que eu ouvi lá em Brasília, que eu amei, que eu aderi pra vida, que chama assim: papagaio de pirata. Papagaio de pirata. Porque papagaio não repete tudo que você fala? Então. Exatamente isso. E aí o que acontece? Esses dias eu vi um vídeo da Rita Von Hunt. Nem sei se eu tô falando o nome dela certo, porque é muito louca. Mas o cara que faz ela é uma drag, ela tem um canal no YouTube, inclusive procurem lá. É só procurar Rita ou um tempero drag. De Corrida das Drags? Isso, a Rita é essa mesmo, com a Silvestre Montijo. Então, ótima. Ela é muito, assim, ela demonstra ser uma pessoa muito inteligente. Não conheço ela pessoalmente, inclusive se quiser, Rita, tomar um chá assim, um brunch lá em casa, qualquer hora. Tá convidadíssima. Então, e a Rita tava falando justamente sobre isso. O que hoje a gente vive não é a verdadeira ideologia de gênero. Pensa bem, assim, vamos pensar um pouquinho. Esse conjunto de ideias que as pessoas repassam e que todo mundo replica e que vai criando a sociedade do jeito que ela é, sem ninguém questionar, não é exatamente essa parte, tipo, menino veste azul e menina veste rosa. Ministra Damares não viu o filme Azul, a cor mais quente, viu, gente? Tá? Tá, ok. A gente segue isso. Cada um acha que é uma questão diferente, porque tem pessoas que falam que isso é marketing, porque é inventado pelo mercado para as pessoas venderem mais, para vender cor para tal pessoa e cor para tal pessoa. E funciona, gente. É funcional. Se não fosse, não estava acontecendo. Temos um presidente que está aí querendo barrar até a globalização. A globalização é a culpa. Larga esse presidente pra lá. Larga o presidente pra lá, que pelo amor de Deus, vamos começar 2009. Nossa, mano. Mas é porque eu retrocedi, porque eu queria chegar em 1964. Desculpa, gente. A Babe the Case. A Babe the Case. Aquelas. Então, e aí eu parei pra pensar nisso, né? Tipo, será que a gente não tá vivendo na ideologia de gênero? O que a gente está querendo não é justamente libertar as pessoas disso? Por exemplo, tem um chá revelação e eu quero saber que nome que eu vou dar para o meu filho ou minha filha. Tá, não precisa de chamar Valdete, porque não sabe se vai ser homem ou se vai ser mulher. Mas, tipo... Chama de Taylor, pode ser Taylor Swift ou Taylor... Não, né? Chama de Jean. Lucimar. Pode ser Jean ou Jean Grey. Ou Jean Grey. Lucimar também é um nome de sexy. Não, mas tá, pros radicais, vamos colocar nome unissex então. Mas assim, mas pra quem não é, eu acho, tá, é uma cultura. Você pega, não, tem um bolo que é azul, que é pra menino, um bolo que é rosa, aí vai ser menina. Velho, você demarcou que tem duas plaquinhas, uma tá escrito menino e outra tá escrito menina. Não quer dizer que isso é uma... não quer dizer que tá a pessoa associando tem que viver nisso. Isso.
Ok, é associado azul hoje, atualmente, é associado a azul para menino e rosa para menina. Ok, então tá, vai lá, os héteros, os chá e tudo. Só não obriga seu filho a usar só azul, porque, tipo, é estranho. Vai ser uma criança estranha. Vai ser uma criança meio esquisitinha, assim, fora dos padrões, já que a gente tem que lidar com padrões todo dia. Eu fico revoltada com isso, essa questão de, tipo, querer colocar a culpa, entre aspas, tô fazendo aspas com os dedos, de ideologia de gênero na comunidade LGBT, enquanto quem faz uma ideologia de gênero são os conservadores. Acabaram de criar uma ideologia de gênero pra combater uma ideologia de gênero que eles mesmos inventaram. Mano, é muito sem nexo. Tipo, mas é um loop infinito isso. Sim, né? eu fico tentando entender que... Gente, onde que esse povo vive? O que eles comem? Porque deve ser merda. Não, provavelmente os homens comem alguma coisa que é azul e as mulheres comem alguma coisa que é rosa. Claro. Coragem. Homem toma chup-chup de Blue Ice, porque eu não sei nenhuma comida que é azul por natureza. Mas que homem não chupa nada. Não, não chupa. Eles não chupam nem limpar a bunda direito. Diz que limpar a bunda é gay. E quando chupa certas coisas. Porque ninguém arruma a sala se não vai ter visita. É de que não é isso mesmo. Você já ouviu essa frase de homofóbico? Ninguém arruma a sala se não tem visita. Só a pessoa que arruma a sala é pra receber visita. Ou seja, se você limpa seu toba, é porque você vai receber visita. Se você tem justamente isso. Ai, gente, me deu até um calor aqui. Pensar na pessoa. Ficar com aquela prastinha apertando. A masculinidade é tão escrota que, tipo assim, a gente tem vários casos no Brasil de amputação peniana por causa disso. Não lava o pinto, Não lava o pinto. Ai, gente, que nojo. E o pinto cai, já tem que amputar. Aí vira mulher. Hoje tem gente que já tem um pinto que Aí vira mulher, porque aí quem não tem pinto é mulher. Vamos quebrar a ideologia do gênero já, porque já tem caso de hétero que não lava o pinto e cai o pinto. Cai o pinto por ser por ser um hétero com ideias tão estranhas, porque isso pra mim, eu vou nem falar medieval. Não, medieval não, é da caverna. pra lá, né? Não, no período cretáceo. Eu acho que nessa época eles não tinham essas ideias, eu acho que eles nem pensavam nisso ainda. No Cretáceo, sei lá. Eu não sei dessas histórias dessa época, não lembro, eu era uma criança. No período neolítico. Homens das cavernas. Homens de Neandertal. Eles não tinham tempo pra pensar nisso, gente. Ou eles corriam da onça, ou eles matavam a onça. Eu acredito que as pessoas daquela época provavelmente eram mais higiênicas que algumas pessoas da época de hoje. Com certeza. Gente, entra no rio. Que isso, mas entra no rio e dá uma lavada no pinto que nunca. Mas tudo cheio de cabelo lá e credo. Mas tem cabelo cheiroso. Exatamente, se ele tá com esse cabelo desse tamanho, significa que você cuida. Eu não gosto muito de pelo, mas eu conheço quem gosta e fala que, assim, que se cuidar direitinho. Se cuidar direitinho é maravilhoso. Ai, gente, encerramos essa pauta, gente, que senão vai ficar muito extensa e a gente tem mais então assunto pra tratar. Vamos, né, pessoal, dá uma opinião aí pra gente, o que vocês acham sobre isso, de ideologia de gênero, dá uma olhada lá no canal da Rita, compensa, vê também o canal da Lorelai, onde tem o vídeo da Gretchen, que eu citei mais um pouco antes, que ela fala umas coisas bem legais, apesar de não ser tudo assim de forma tão... assim... Por mais que ela seja uma pessoa engajada, ela ainda não é uma pessoa que tem... fala as palavras certas em algumas situações, mas assim, vocês vão ver que é uma pessoa que tá tentando e tá evoluindo muito e virou uma rainha aí entre o público, né? E a gente vai deixar em aberto aí então também para quem tiver qualquer tipo de problema de gênero, seja na família, seja dentro da sua comunidade, da forma que vive, etc. Quem tem qualquer tipo de problema de ideologia de gênero também, manda aí o caso pra gente que a gente já tá recebendo. Lá no final do episódio a gente vai mostrar quais os vínculos e quais as formas de vocês enviarem isso pra gente, que a gente quer saber. A gente tá ansioso pra saber. Gente, gente, agora vamos conversar com os nossos quadros. Eu vou falar do Murro na POC. Não sei, pra quem não ouviu o primeiro episódio, vai lá e ouve. O segundo, né? Vai lá e ouve. Pra você saber. Não, mas o Murro na POC é um quadro em que a gente fala alguma coisa que aconteceu de ruim no cenário, né? No nosso cenário do Vale. O close errado que aconteceu na semana, ou no mês, ou na vida.
Enfim, e eu trouxe aqui para vocês essa medida provisória que o nosso presidente assinou, onde retira a população LGBT da lista de políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos. Então, assim, eu decidi falar sobre esse assunto porque teve até a gente tá fudido? Uma pessoa conhecida minha, assim, que colocou alguma coisa de uma pessoa que é LGBT, falando que isso é uma idiotice, porque não tem problema, porque vai continuar sendo a mesma pauta, não sei o que e tal. Enfim, na pauta anterior eram defendidos, assim, eram incluídos explicitamente mulheres, crianças e adolescentes, juventude, idosos, pessoas com deficiência, população negra, minorias étnicas e sociais e índios. Na pauta antiga, as pessoas LGBT eram citadas como nessa discussão. O que isso acarreta de prejuízo para a comunidade? Por exemplo, se algum assunto for tratado nessas diretrizes, se for um assunto destinado à população LGBT, ela é tratada como um assunto qualquer, ignorando a marginalização que a sociedade coloca em cima da gente, em cima dos LGBTs. Então, essa marginalização é ignorada e a gente passa a não ter, entre aspas, novamente, o privilégio, mas que é um privilégio para cobrir um ônus, né? Tipo, a gente tem... se a gente está nesse direito, por exemplo, a mulher está explícita aqui. Por que o homem não está? Porque a mulher é marginalizada, a mulher ela ganha menos, a mulher é discriminada. Tá, mas deixa eu só entender para a gente conseguir engajar aí no seu assunto. Sim. Se eu não estou dentro dessas diretrizes que essa pauta está levando em consideração, eu ainda estou nos direitos humanos como LGBTQI+, mas eu não... Assim, não, você estaria como juventude, ou como idoso, ou pessoa com deficiência, ou se você for negro. Entendi. Então, assim, se você for... deixar isso claro, se né? Você porque for, às vezes a gente fica meio perdido. Vamos mas então, ver, tá, eu sou um gay, branco, de olhos azuis, forte, dentro dos padrões, então, tipo, nada pra me defender. Isso. Só os direitos humanos simplesmente aos direitos humanos. E aí a gente pode considerar isso como uma questão de feminicídio, por exemplo, se a mulher é assassinada, não é feminicídio, é só simplesmente homicídio. Só homicídio. Isso. É como se fosse isso, não tem um agravante, sabe? Não é tratado com... não, o motivo de ter acontecido isso é porque... Teve um homicídio, teve uma vez que a gente sentou junto e você falou disso, teve um homicídio com agravante em homofobia. Homofobia, por exemplo, a homofobia não é caracterizada como crime, então ela não é um agravante. Então, assim, se você mata... vamos supor, eu te mato porque você foi lá e roubou a minha casa e eu quero me vingar e eu vou e te mato. Eu tenho um motivo, certo? Eu tenho roubado sua Por casa. mais que você não mereça morrer, mas você me deu um motivo para te matar. Se eu te mato, se você nunca me deu um motivo de nada, e eu te mato simplesmente porque você é gay e eu não gosto de gays, porque gays são... Aí seria tecnicamente homofobia. Seria um homicídio, só que seria um homicídio com agravante na homofobia, só que não é tratado dessa forma. É tratado como Mas nunca foi. Infelizmente não Nunca é tratado porque a gente tem uma bancada evangélica desnecessária no Congresso Nacional que barra. Mas aí a culpa da religião, a culpa é de quê? Tem um progresso histórico e que a gente chegar nesse ponto. A culpa é da falta de informação das pessoas também. Porque se a gente levar esse âmbito lá nas histórias antigas, etc., a gente sabe que antigamente em Roma, né? Antiga Roma, por exemplo, tinha muita putaria. Não, mas na verdade é porque era estimulado, né? Era estimulado. Na época dos impérios era estimulado essa relação, a relação entre homens, entre aspas, né? Isso, justamente por isso, porque quando ia pra guerra, se você vai com o seu boy pra guerra, você defende você e o seu boy, e ele também te defende, entendeu? Tipo, eles tinham essa cumplicidade, isso acontecia. Era muito comum, era socialmente normal. Tá, só que aí, chegando nos pontos atuais que a gente tá, que não tem mais... Vini, eu não sei o que aconteceu com o planeta. Eu acho que desceu uma nave
Tipo assim, não foi a da Xuxa. Não desceu. Desceu uma nave. Todo mundo já foi arrebatado e ficou só nós aqui. Que não presta. A gente ficou no inferno, né? Em que mundo eu tô onde Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. E eu fiquei aqui junto com ele. E outras pessoas foram arrebatadas. Mas aí deixa eu falar uma coisa, gente. Se for pra mim pro céu, cheio de crente insuportável, prefiro arder no inferno. Não, gente, mas é muito melhor ir pro inferno. Pensa, lá vai ter um show que é de Ana Carolina. Lá, Madonna, pra gente ouvir. Uma Madonna. Uma Spears, tipo assim. Tipo, vai ter essas coisas lá. Agora no céu vai ter o que? Ana Paula Valadão? Deus Imagina! Quem pecar vai pagar. Quem pecar vai morrer. Deus me livre e guarde dessa má hora. Deus me defenderá. Deus me defenderá. Então, gente, aí o que eu tava falando é justamente sobre isso. Porque, assim, algumas pessoas, inclusive do meio LGBTQIA+, e plus e tudo, velho, até algumas pessoas da comunidade, elas estão fechando os olhos, assim, elas estão enxergando como, não, deixamos de estar lá no documento. Mas, isso não faz diferença nenhuma. Mas qual que é o próximo passo? O que vai ser agora? Tá, a gente já deixou de uma pauta, ok. O presidente tinha que ir lá e assinou, beleza, saímos lá da pauta. Fazer o quê? Saímos da pauta. Vamos torcer para não precisar disso. Vamos torcer para não acontecer algo pior, né? Só que o problema você vai abrir as pernas até quando? Seu direito que você custou receber, custou adquirir, a ser reconhecido, até que dia que você vai aceitar isso na sua vida? Até quando mesmo, porque se cada um usasse um pouco da voz que tem, provavelmente algumas coisas seriam diferentes. Exato. A gente já conseguiu muitos direitos justamente por causa da voz das pessoas que se dispõem de falar. Até daquela bicha que tem uns close errado, mas às vezes vai lá na parada gay, faz o ó lá e enche aquele lugar e etc. Exato. E dá certo. Faz o negócio assim, tipo. Enfim, é isso mesmo. Acaba que dá certo. Faz um negócio que às vezes tem um mini close errado, mas aí lá no fundo. Todo mundo tem close errado, amiga. É igual eu tava falando com o Giovanni, a gente tava falando de que dia? O que a gente tava falando, Fábio? Mas o Giovanni, que eu falei que todo mundo às vezes tem comentários homofóbicos ou transfóbicos. Sempre solta a gente tava até falando daquela pessoa. Ninguém nasce, gente, mas é porque ninguém nasce desconstruído. Eu falo pelo contrário, a gente nasce construído e muito mal construído. A gente nasce construído numa sociedade machista, numa sociedade homofóbica, racista. Escrotíssima pra caralho. Pois é. Que trata como se fosse. E aí depois de você estar adulto, porque você não aprende desde criança que o certo é ser uma pessoa boa. Você não aprende isso desde criança. Quer dizer, assim, a pessoa boa, né, varia de visão para visão. Mas enfim, você não aprende isso desde criança. Aí depois, na hora que você chega adolescente, você tem que se virar nos 30 para poder aprender tudo sozinho. Até porque a gay hoje, ultimamente, se aprendesse tudo desde criança, nem gay seria, na maioria dos casos. No meu caso, por exemplo, eu não estaria nem aqui. Eu estaria provavelmente de joelhos. Orando. Bom, não que orar seja uma coisa ruim, tá, gente? Vamos orar, vamos, né? Até porque o problema é as pessoas que estão orando. Faz oração contrária. Depende da oração. Gente, também é uma pauta que eu acho importante, acho que vai fugir um pouco disso, mas é bem interessante. Pais e mães, não eduquem a sua filha a não usar roupa curta, a não usar esse tipo de coisa, para que ela tenha respeito dos homens. Não, eduque o seu filho mesmo, menino, a segurar o pinto dentro da calça. O homem que veste azul. Isso. Eduque ele a respeitar as pessoas. Eduque ele a respeitar as mulheres. Porque não é não. O não que ela diz não é charminho. Assim, até pelo menos bom gosto pra roupa, né? Porque pelo amor de Deus, tem umas pelo coisas que a amor de gente Deus, vê na não rua usar que um não. cropped horroroso. Pode usar, Eu adoro mas não cropped, reclama gente. dos outros Qual falar. que é o problema? Nenhum problema com cropped, gente. Você não Eu sabe adoro usar. cropped. Sabe combinar. Belíssimo de cropped. Mas a gente não é Gostosa. fashionista, a gente não é cultura moda, a gente é outro tipo de coisa. Estamos aqui pra aprender. Gente, isso aí é coisa. Tá vendo, gente? Temporal. Todo mundo tem errado. Eu não gosto de cropped e eu gosto. Eu amo cropped. Exato, Gostosa. eu antes das Spice Girls eu não gostava de plataforma. Que plataforma? Nossa, não acredito. Spice Girls! Eu tô brincando. Bom, cara. Então vamos pro próximo quadro, porque esse aqui já deu, aí né? do
Jean, que acabou de falar desse murro na POC, que foi extremamente super produtivo. Eu vou falar do Pop POC, que é completamente o oposto. Só que assim, provavelmente vocês vão me notar falando muito do exterior, porque parece que aqui no Brasil tá difícil encontrar alguma coisa boa para ser um Pop POC, porque pesquisas e mais pesquisas, tudo que tem no Brasil ultimamente está sendo uma derrota. E aí, lá na Suíça, na semana passada eu estava lá na Austrália. Lá na Suíça, homofobia e transfobia agora são crimes com pena de 3 anos. Fucking 3 anos de prisão. E aí, enquanto a gente tá aí no que o Jean acabou de falar, que aqui no Brasil a gente tá até saindo da pauta, na Suíça o negócio tá muito diferente. País desenvolvido, né, gente? País desenvolvido de boa cultura e de boa educação, não tem esse tipo de coisa. Aí, gente, eu vou sair do podcast e vou ter que ir pra outro lugar, porque aqui não tá me cabendo, não. Eu sou pequenininho, magrinho e tô sofrendo nesse lugar. Não tem espaço pra mim. Por quê? Porque não tem em todo lugar que a gente olha, todo lugar que a gente passa, tudo que a gente vive é transfobia, é homofobia. A gente não pode ser do jeito que a gente é. E a gente ainda tá fora de um monte de pauta governamental que acaba excluindo a gente de um monte de questões que a gente tecnicamente precisa daquilo pra gente. Não, e sabe o que o Brasil, eu acho assim, o Brasil é o país da hipocrisia. Porque olha só, é o país que mais se mata travestis e transexuais no mundo, mas é o país que mais consome pornografia transexual, pornografia de travesti no mundo também. Eu fico chocada. Então, tipo assim, gente, velho, que desejo oculto é esse que vocês têm? Porque não dá pra entender. Ai, gente, na boa, tem hora que dá vontade de que todo mundo, assim, morra e Deus dá um reset no planeta, sabe? Tipo, faz outra coisa, porque esse ser humano não deu certo. Eu acho que vai fazer já. A data limite desse ano, você sabe, né? Então... diz que esse ano começou o fim do mundo, que vai durar 20 anos. Gente, inclusive tá... A data limite. Você viu esse negócio? A data limite. Mas assim, em 2012 eu acho que aconteceu o final do mundo, o fim do mundo, e a gente... E a gente tá virando... nós tá em... Eu acho que a gente tá no em sexto sentido. Nós tá nos outros. Nós somos os outros. Mas o planeta Bibiru nem virou a gente. Não, sexto sentido também é mais ou menos nessa temática. Mas então, gente, eu vou até... Pra finalizar o nosso Pop POC, isso lá na Suíça, é um pop que eu acho que até nem deveria ter tanto espaço aqui no Brasil, assim, pra gente pensar, mas é bom a gente ter essa nuance, né? Mas assim, quem nunca viu uma pessoa que sofreu homofobia, transfobia, etc. E o cara que foi um dos responsáveis pela aprovação, o Matthias Reinhardt, disse que isso foi super comum na vida dele. Todo dia ele via amigos próximos que sofreram homofobia e transfobia e quase nada foi feito a respeito daquilo. Tipo assim, eu já vi muito acontecer isso. Uma amiga do Giovanni, por exemplo, que é bem mais ligado com essa área do que eu já vi muitas pessoas achando essa pessoa maravilhosa, lindíssima, toda em ponta, peitão lá no alto, bundão maravilhoso, aquele cabelo de prancha, a bota, a blusa amarrada aqui. Exatamente. E assim, sofrer porque é maravilhosa, mas de repente, opa, não é uma mulher natural. Não, mas é homem. Nossa, é homem. Eu acho, sabe o que eu acho? Tipo assim, eu acho muito a hipocrisia, porque eu não entendo. Eu não entendo que tipo, isso é hipocrisia. Eles tratam as travestis como homens, né? As travestis transexuais como homens, mas se as ideais saírem sem camisa na rua, elas vão presas por tentar no pudor. Exato. Você entendeu? Porque não pode mulher. Não pode peito pra não fora. Pode peito pra fora. Mas então, tipo assim, então respeita a identidade da pessoa, Nunca porra. pensei nisso. O que custa tu respeitar a identidade da pessoa? Que custa, porra? Não, mas Giovanni existiu. Deitei. Mano, eu fico muito revoltada, sabe? Eu fico muito revoltada quando isso acontece. Porque... Mas você já parou pra pensar? Tipo assim, não, velho, é muito estranho. A polícia mesmo, a própria polícia bate a travesti. Se é homem, você tem que apanhar também. Mas se ela sair com o peito de fora pra rua, nossa! É um afronte. Gente, teve um caso que inclusive entra nessa questão. Teve um caso e se eu não me engano foi na Itália, na França, sei lá. Tem um negócio lá que eles fizeram uma pegadinha pra ver quem ia se posicionar a respeito de uma mulher transexual, ou seja, um homem,
Só que ainda tava usando. Fiz close errado pelo olhar do gênero. É um homem trans. É um homem trans. Ah, desculpa, Só. gente. Eu ainda tô me habituando. Um homem trans ia entrar na piscina, mas ainda tava com aquelas faixas no peito. Eu vi, Alguém viu isso? eu vi. Gente, se não viu, procura no É uma YouTube, criança, na verdade. adolescente, Ela é bem adolescente, assim, bem bem começando. adolescente. E não podia entrar na piscina sem camisa? Ela queria Ela entrar de tinha que entrar camisa. sem camisa. Aí ela tinha que entrar sem Isso. camisa. Isso. Desculpa, gente. Não podia. Tô É aqueles colocando na vídeos pauta, mas eu não tenho pra tanto testar a reação das pessoas. E aí chegou uma pessoa Isso, defendendo isso. ela. Ai, gente, maravilhoso aquele vídeo. Pelo menos foi E- boa. E é bem encaixado nisso que o Giovanni falou, né? É homem, beleza, mas se tem peito, não pode sair sem camisa. Não pode mostrar não, de jeito nenhum. É atentado violentíssimo ao pudor. E aí, Chocada. só pra sair do pop pop, a gente já vai pro cultura pop, que o Giovanni tem uma coisa bem mais tranquila, mais parecida. Vamos falar de diva Vamos falar pra pop, né? vocês. Falar de diva pop Vamos sempre falar é de diva bom. pop. Falar de diva pop é uma maravilha. Eu gosto né? de diva pop. Vamos falar de Britney Spears, vamos falar de Taylor Swift. Gente, eu vou falar desculpa, aqui. Eu vou dar uma notícia que não é muito boa, né? Que aconteceu ontem, na realidade, né? Ontem. Gente, pra quem não sabe, hoje é dia 5 de janeiro, o dia que a gente tá gravando esse tipo, podcast. eu fiquei muito triste, mas eu entendo ela, porque a gente que é fã de verdade, né? Entende. Ela Passa quem? na cabeça. A Britney Spears, lógico. Neide! Minha Neide, todo mundo sabe, a Neide, playbackera mesmo, eu amo ela e pronto, acabou. Toda travada a bicha, mas eu amo ela. Entendeu? É um amor assim que se alastra por 19 anos. 19 anos fã de Britney. 19 E ainda anos. sabe as notícias de ontem. Sei notícias de ontem. A bicha tem. É fã mesmo, né, gente? Fã vem de fanático. Fã, linda. Fãzona mesmo. Você quer. Ó, e falar de cultura pop é comigo mesmo que eu entendo de tudo. Você fica chocado, né, amigo? Entendo de todos, sou super entendido, super colocada. Gente, pergunta de Cher pra ela que ela vai saber, porque ela nasceu junto com ela. Coitada. Horrorosa. Mas o que aconteceu com a Neide, gente? A Britney Spears ela teve que anunciar um hiato na carreira, teve que dar uma pausa na carreira dela por questões familiares, né? Até cancelou a Domination, que eu tava sedenta por essa turnê, porque ela tava ensaiando Não, mas a muito Domination forte. não começou ontem também? Não, a Domination ia começar dia 13 de fevereiro. Gente, tem muito tempo. Dia 13 de fevereiro. E Nossa, tipo assim, ela tava muito. atualizadíssima. Ela tava sedenta por essa turnê, porque a bicha tava ensaiando, tava dançando pra caralho, sabe? Tipo, seu ofegante, tipo assim, eu falei, velho, fogo nos olhos dessa safada voltou. Britney Beach tá de volta, né? Pensei, né? Aí Quando que começou a Domination? A Domination ia começar, 13 de fevereiro. Ah, ia começar no próximo 3 de fevereiro. Isso, a Domination ali ia começar. Ah, Porque pensei que ela tinha encerrou a começado. Piece of Me em 2018, 1º de janeiro. Foi um negócio fixo no lugar, Isso, né? lá, nossa, 5 anos. Deus não aguentava mais. 5 anos de Piece of Me, cinco anos. Não aguentava, lá em Las Vegas, no Planet Hollywood. Eu não aguentava mais, gente, porque Neide não mudava nem os arranjos vocal, aquela voz dublando a voz de 2000, não dava mais. Gente, mas eu pensei que o hiato era quase totalmente diferente. O hiato? Pensei, você começou a falar aí, eu não entendi. Eu pensei que o hiato era quando duas vogais estavam juntas assim, mas separadas por uma mas é o sílaba. hiato musical. Em breve, o episódio só pra ensinar as diferente de um novidades pra ditongo, bicha Mas Tritongo. é hiato musical. O hiato seria uma pausa indeterminada na carreira. Ah, tá, agora eu entendi, gente. tá. Plim, caiu a Isso. E ela fez ontem um textinho muito bonito no Instagram, tipo, né? Ah, Eu você também não acho tem que textinho? Tem sim, textinho? aqui, ó. Acho textinho. Isso aqui, ó. Ela disse assim: estou dedicando meu foco e minha energia Em para cuidar inglês. da minha família. Não, I don't speak English, gente. Vamos lá. Estou dedicando meu foco e minha energia para cuidar da minha família. Nós temos uma relação muito especial e eu quero estar com a minha família neste momento, assim como eles estiveram lá por mim. Obrigado a todos os meus fãs por seu amor contínuo por me apoiarem durante esse período. Peço desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e aguardo o momento que possa voltar ao palco e me apresentar para todos vocês. Tipo assim, ela vai devolver, enfim, já comprou os ingressos, que os ingressos estavam quase todos já vendidos, né? Digna, né? Digna. Lógico, Logo, mas Pelo menos não vai obrigação. trocar o show com o Maroon 5, igual a Lady Gaga fez. Pela- Desculpa, Little Né? Boy. Mas foi o da Lady bom. Gaga foi muito em cima da Não foi culpa hora. dela, foi muito em cima Foi da muito em cima da Não, hora. mas a doença da Gaga realmente é uma doença muito séria e ela não tem hora pra aparecer. Não, ela vem, tipo É assim, a verdade. pessoa acorda no outro dia, tipo, morrendo. Ah, eu amo a Gaga, gente. Foi só eu uma também brincadeira. amo ela. Amo a Lady Volta Gaga. pro pop. Já voltou. Continua no bicho, Michel. tu não viu a residência nova dela, não. Eu Não, fica vi, no mas- mesmo.
Bicho, ela tá toda loucona na Eu residência. vi, tá lá, mas tem que... Toda travada, porque a foto Vem tudo pro igual. Brasil, vem pagar. Não, e tipo assim, palco no o bom da turnê nova dela, tipo assim, as fotos que acham tudo igual, toda travada. Ela tem um novo alter ego, né? É, a a Enigma. Enigma. A ETzinha lá, que vem com a peruca ETzinha cortada. É, a peruca This dela is cortada. Ara. Your Ara. Mas eu Sério amo que a tem música isso? dela, Gente, eu amo eu amo essa música. Nossa, eu amo, gente. Foca na Neide, foca na Neide, porque senão, né? Os vão ficar nervosos. E, tipo Né, assim, Fábio? Voltando ao assunto da Britney, a gente, tipo assim, como fã, eu fico triste, logicamente, porque um dos produtores vai e solta lá, tipo assim, depois disso. Eu acho que eles não devem ter ficado contentes. Eles não devem ter ficado contentes, logicamente, quer dizer, perder dinheiro. Lógico, Money, que é good, eles não vai revar. Aí, tipo assim, a Britney, querendo ou não, é uma marca que movimenta muito dinheiro, até hoje, gente, vocês querendo ou não. A gata sentada recebe, lucra $30 milhões por ano só sentada vendendo perfume, sem precisar fazer nada. Isso é muito dinheiro, né? Sem cantar, sem dançar, Não, eu fico mais raiva da Britney, gente, que os comerciais de perfume dela. Os comerciais de perfumes dela, tipo assim, samba em alguns vídeos da discografia dela. Não, é engraçado, porque eu não entendi até hoje, depois de ver trilhões de vídeos, qual é o nome do novo perfume da Britney My Spears. Prerogative. Meu Deus. Everybody's talking, all this talks about me. Why don't they just let me live? É bom pra Então, tipo assim, eu como fã fiquei desapontado? Fiquei muito triste, porque eu tava sedenta, tava seca por coreografia nova, porque pelos ensaios ela tava realmente, a Britney Beach tava de volta, tava aquela coisa, nossa, vai ser do caralho, velho, ela vai foder toda com o palco, vai ser tudo, então tipo, eu tava sedenta por ela. Vai entrar com a cobra de novo. Eu tava sedenta. Meu sonho. Eu tava sedenta por essa sonho. turnê. Mas aí, infelizmente, teve esse ocorrido que há 29 dias atrás o pai dela teve que fazer uma cirurgia às pressas, ficou entre a vida e a morte, agora tá em casa em repouso e ela decidiu cuidar da família. Né? Mais que certa, coitada, porque o pai dela vem sendo tutor dela desde 2000, depois do breakdown dela, né, de 2007, o pai dela vem sendo tutor dela. Ah, Britney rainha, desculpa, gente. Então, tipo Britney assim, rainha, então ela sofreu muito. Vocês não sabem o que a Britney passou. Vocês estão consumindo música pop agora, volte 2 décadas atrás, respeitem a Britney, tá? Só não Porque bota sem Britney não existiria nenhum dessas cantorazinhas de hoje, tá? Então, mais respeito com as mais velhas, por favor. Gente, saiu de My Prerogative e a gente vai pro Vida de Pop. Wait a minute que eu tenho que terminar, peraí que eu não terminei. One moment, please, tá? Pode terminar. E o Insider, voltando naquela parte do Insider, que, tipo, Insider não, produtor, ele pegou e falou que, tipo assim, que realmente ia ser um show diferente, um show novo, que as músicas que tanta gente pediu ia estar na lista, que, tipo, que era My Prerogative, ia estar na lista, que ela nunca performou essa música ao vivo em lugar nenhum. Então ela ia estar em lugar nenhum. Em lugar nenhum mesmo, nada. Só tem um clipe gravado para aquele Greatest Hits My Prerogative, né? Então, tipo assim, ali ia performar My Prerogative, Overprotect, que é uma música maravilhosa que todos os fãs amam, ia estar. Mas essa já foi performada. Ela ia voltar pra setlist, que ela nunca mais performou desde a Onyx. Desde a Onyx, nunca mais ela pôs essa música na setlist. Ia ter vocais ao vivo, entendeu? Ia ter vocais novos ao vivo, ia ter mais show pirotécnico, tipo assim, ia ser uma turnê totalmente renovada, mais urbana, mais R&B, mas Britney, estamos com vocês de todo jeito, te amamos, tá? E é isso. Eu acho que a senhora vai voltar ainda com tudo, seu pai vai sair dessa, e a gente que te ama, a gente não vai te abandonar. Beijo, Neide! Beijo! Te amamos. Vai, beijo agora pro Vida de Pop, viado. Tchau, Neide. A gente vai pro Vida de Pop agora. E a gente tem um áudio de um dos nossos futuros ouvintes, a gente procurou ele antes. Na verdade, ele procurou a gente devido às novas divulgações que a gente teve. Isso é maravilhoso, muito obrigado pela sua pré-audiência. Pela sua participação nessa banheira do Gugu. Entrando no Vida de POC, isso é uma POC falando sobre a sua vida e pedindo a nossa opinião, como se a nossa opinião fosse muito válida. Querido, eu sou psicóloga formada em Grey's Anatomy. Só que não. Grey's Anatomy não é medicina? Mas olha, você notando que eu sou psicóloga. Tem umas psicólogas lá no meio. Nossa, deve ter. cara, porque eu não assisto Grey's Anatomy. Silence. I hate Grey's Anatomy. I made my decision. Oi meninas, tudo bom? Meu nome é Igor, eu sou natural de Patos de Minas, estou morando aqui em Uberlândia, Hollywood.
há algum tempo. E assim, estou aqui hoje para contar a minha história. Eu resolvi me assumir porque eu estava me relacionando com um garoto e a gente estava começando a namorar, então eu não queria ter uma relação no escuro, onde eu teria que mentir para minha família, para minha mãe e meu pai, onde eu estava indo, com quem eu estava indo e o que eu estava fazendo. Então eu resolvi me assumir por isso. E assim, a princípio a gente sente aquela sensação assim de medo, de há várias emoções que a gente sente na verdade. Então, assim, eu estava com muito medo mesmo, porque tem todo aquele lance que a gente pensa que os pais da gente vão agredir a gente, vão expulsar a gente de casa. E, tipo assim, que realmente algumas vezes acontece com muitas pessoas, mas no meu caso não foi esse. No meu caso foi assim, foi muito reconfortante. Eu não esperava o que minha família falou de mim, que ia me dar suporte e apoio. E isso fez eu ficar bastante feliz, porque eu esperava algo completamente diferente por eles serem um pouco mais velhos e tudo mais. Mas foi muito bom. E estamos aí hoje em dia, tipo, eu queria mais é que vocês me ajudassem, garotas, porque assim, eles não tocam muito no assunto até hoje. Tipo assim, eu ainda não tenho aquela liberdade ainda de me sentir à vontade dentro da minha própria casa, ser quem realmente sou. Sou assumido, porém eu ainda tenho aquele leve receio de ser quem eu realmente sou. Me ajudem aí a resolver esse probleminha. Beijinho. Então, viado, você deu sorte, né? Primeiramente, eu meio garota. Ai, Também. Porque eu sou muito garota mesmo. Então, Igor, assim, eu acho... Não podia falar o nome do viado? Ele falou o nome dele, Ai, viu? Não ouviu. Bicha. Burra. Caralho. Cuidado com a burra. Então, eu acho assim, hoje em dia tá sendo mais tranquilo, eu acho, pro pessoal assumir, né, sair do armário. Eu acho que na nossa época era um pouquinho pior. Porque a gente tomava pedrada, né? Mas assim, eu considero que eu fui uma pessoa de sorte. E eu acho que, Igor, você foi uma pessoa de sorte também, porque ter os pais que aceitam assim lá logo de primeira e já não te expulsar de casa, de jogar panela, já tá ótimo, né? Já tá de bom tamanho. Tá, mas aí o caso dele é tipo assim, ele quer ser ele mesmo dentro do ambiente de vida, Isso, de família dele. Quer se abrir mais, né? Eu acho assim, dentro do meu âmbito, do que foi pra mim me assumir, eu tive que ter muita paciência. Amigo, tenha muita paciência. Não é fácil. Não é fácil. E é um processo que às vezes pode ser muito longo. E doloroso. Isso também pode acabar partindo de quem você é na sociedade, na balada, no seu dia a dia, no seu trabalho, e quem você é na sua família. Não significa exatamente que o que você é no dia a dia você será 100% da sua família. Até porque, convenhamos, nós como adolescentes, a gente não é 100%. Não, nós quando adolescentes. Quando adolescentes. Tá. A gente não tem bem essa noção de quem a gente realmente é. E tecnicamente, quando a gente entra nesse âmbito da vida sexual e tem que se assumir pros pais e tudo mais, pesa. A gente realmente não sabe como se expressar, como a gente realmente vai ser e etc. A gente está se formando, da mesma forma que a gente está se formando quando adolescente até a vida adulta, quando a gente se assume até a vida em que todo mundo entende a gente como a gente é, tem um processo, tem uma linha do tempo aí que a gente tem que, querendo ou não, respeitar e entender. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência mesmo. Mas, tipo assim, se a família já não teve uma reação negativa, já é um excelente começo, né? Agradece, porque nem toda família vai te recepcionar dessa forma. Exato. Né? E assim, às vezes não te dão abertura porque ainda não entendem muito bem como que é isso. Às vezes eu não sei se você é o único na família que tem esse tipo de problema, né? Mas assim, às vezes os pais demoram um pouco mesmo para isso. Eu acho assim, que sempre quando a gente tá numa balada, em alguma coisa assim, a gente é uma pessoa diferente. Não é a mesma coisa que dentro de casa. Mas a forma de você tentar ganhar um pouco mais de espaço e ter um pouco mais de liberdade com seus pais, vai conversando com eles, porque eles não vão entrar nesse assunto. Eles estão numa zona de conforto, a tendência da gente é sempre entrar numa zona de conforto, olha, ok, aceitei meu filho, estou numa zona de conforto. Não, e quando a gente confronta isso, é realmente uma confrontação, literal, né? Quando a gente se expõe muito, e você não precisa de ser rebelde para isso, você pode fazer de formas carinhosas. Você pode, por exemplo, chegar na sua mãe e falar assim, nossa mãe, ontem eu conheci um cara tão gente boa, olha aqui a foto dele e tal,
e ver a reação. Se a reação for negativa, respeita. Ok, respeita, mas não deixa de fazer. Sim, espere o tempo, né? Porque assim, eu acho que a princípio vai ser negativo. Sim. Pode ser que né? Assim, a mãe vai torcer a cara um pouquinho e tal, mas depois ela vai ver que é você querendo se aproximar dela, querendo ser um pouco mais de você mesmo, ter liberdade pra perguntar, tipo, olha, o fulano me trata assim, ou eu tô saindo com o fulano, sabe? Tipo, o que a senhora acha dele? É bonito, não é? Ou, né? Conhece a família? Eu acho que tem muito disso. Às vezes tem essa questão aí meio assim, negativa e tudo mais, mas cabe a você aceitar. Pôr a cara no sol não é só simplesmente achar que tá ali assumindo para toda a sociedade, porque a gente tem, pelo menos eu tive 2 pontos de me assumir. Eu tive o ponto de me assumir, todo mundo sabia que eu era gay, e tive o tempo e o ponto de me assumir que eu era gay pra minha família. Então, e o ponto de assumir pra você mesmo, né? Além desse, que foi um dos primeiros, na verdade. Que é o primeiro, né? Porque tem gente que... de forçar você sair do armário de prédio. Sim, Giovanni arrancou polêmicas. Na verdade, foi uma ajuda que o Giovanni teve em me tirar de dentro do armário. Mas olha pra você ver, essa saída do armário, ela pode acontecer de várias formas. Tem tipo assim, tem a pessoa que vai lá e olha assim, abre a gretinha do armário e pega e fala assim, olha, tô saindo aqui porque vocês precisam saber, igual foi o caso do Igor. No caso do Fábio, eu lembro que foi muito engraçado, que quando eu vi o Fábio a primeira vez, eu falei assim, você é viado? Eu nem era discreto na minha opinião. Foi super, se for na época que eu te conheci, era super discreto. Bem antes. Muito antes. 10 anos atrás agora a gente está em 2019, então exato, eu tenho 27 anos. Então foi mais ou menos na época que eu te conheci, que eu falo assim, que eu te vi a primeira vez, você não era nada discreto, não, você era esquisito. Eu era esquisitaço, Não, você era do tipo que a gente ia chegar e perguntar mesmo. Não, mas o Fábio, tipo assim, ele era muito discreto. Não, ele era muito discretão mesmo, era tipo um menino, um garoto. Só que ele tava perturbado. Não, mas é porque na verdade, na época que o Giovanni me conheceu, era aquela questão meio assim. A pessoa ainda não se desenvolveu, ela ainda era realmente o que o Giovanni falou, era um menino. Uma criança, né? Você não lida com isso de uma forma. Só que tipo assim, ele andava com sapatão e tal, aquela coisa. E eu fui vendo ele assim, mano, e aí, você é viado? Ele. Não, ele ficou tipo assim, não. Deixa né? Mas isso foi uma questão respeitosa do Giovanni. Porque foi o que ele fez, tipo, não é, será que não é, blá blá blá. Mas tipo assim, ele esperou, ele deu o tempo. Mas eu não fiquei de cima de você, afirmando a todo momento que você era viado. E aí sai que a sua família precisa. Puxa, às vezes a sua família não precisa que você fique toda hora batendo na porta. Oi, sou viado. Sou viado. Não, sou viado. Sou viado. Isso não precisa. Isso desgasta a relação. É tipo assim, trate os seus relacionamentos como relacionamentos normais que são. E levando em consideração o seu amigo lá, o seu peguete, né? O boy que você fica e tudo mais. Essa questão de relacionamento, a gente não sabe tão bem. Essa questão aí que você levou em consideração para contar a sua história, o seu relacionamento também pode pesar dentro da sua sexualidade. Dentro da minha vida, eu não tive uma aceitação positiva com o relacionamento X que eu tive. E agora é extremamente positiva porque o meu relacionamento é um pouco mais saudável e tudo mais. Não significa, e não estamos dizendo que o seu relacionamento atual não é saudável ou coisa do gênero. Isso não vem ao caso. Vem ao caso que a sua sexualidade pode ter um peso maior independente do relacionamento que você está vivendo. Eu falo assim, tratar os seus relacionamentos, a sua vida como a vida normal que é e os relacionamentos normais que são, porque assim, é abrindo aos pouquinhos assim, essa coisa de, mãe, olha essa pessoa que eu conheci ontem, ou mãe, tipo, não, isso. Talvez eles não vejam como um confronto, assim, ou passem a não ver como um confronto. Você não precisa de pegar, nossa, é que o cara ou isso aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, porque meus pais sempre tiveram muito receio de tudo, sabe? São muito conservadores e têm muito medo do que a sociedade vai. Parece isso, também, né? Isso. E assim, velho, eu casei, eu pensei que eu nunca ia dar conta de casar e. Sou padrinho. Nem convidado eu fui. Gente, a gente fez tudo em sigilo, discretíssimo, porque, né, a nossa situação é essa, meus pais não foram no meu casamento. Mas super respeitam hoje, assim, e estão vendo que é uma coisa que pode dar certo. Porque antes eles não pensavam que poderia dar certo.
A evolução é progressiva. Bem devagar, você tem que ter paciência, você não pode... Às vezes, as pessoas têm acaba tendo um problema, porque assim, como não tem aceitação, não tem o diálogo que gostaria dentro de casa, a pessoa acaba demonstrando uma rebeldia. Uma revolta. Uma revolta. E aí essa revolta é mal interpretada, porque assim, os pais acham assim, não, tô fazendo tudo que tá certo. Que engolir sim, que eu sou viado, e não é assim, né? E aí isso aí é complicado. Porque o meu caso foi assim. Porque às vezes os pais demoram 2 anos para se acostumar com isso. Às vezes é uma semana para outra, às vezes é 8 anos. 8 anos. Exato. Eu demorei para os meus pais aceitarem quem eu sou e como eu sou. Os meus também foram 8 anos. 8 anos, exatos, assim, quase contados. Então assim, amigo, é isso. Vai com calma, passa bastante lubrificante. Lubrifica bastante essa relação. Mas quanto ao seu boy, simplesmente deixa acontecer e explica pra ele qual é a situação que você tem com a sua família. Seja transparente. Isso e pronto, acabou. Isso, pronto, acabou. Independente do boy que você vier a ter, sempre seja transparente em relação à sua sexualidade. E tá mais que certo. No nosso segundo caso, a gente tem um relato que foi escrito, enviado pra gente. E eu vou ler aqui. O nome é fictício, ele pediu para não revelar o nome, mas colocou um nome fictício aqui pra gente. Meu nome é Renato, tenho 22 anos, sou geminiano. Esse já levou lá pro lado do horóscopo. É fácil lidar com gêmeos? Deus me defenderá. Ai, gente, tem gente que fala que gêmeos é muito volúvel. Volúvel? Eu não entendo quase nada de signo. Meu problema é simples. Que bom, amigo, se fosse tão simples assim, não tinha mandado pra gente, né? Mas agradeço. Eu estou incubadíssimo e me apaixonei pelo único e primeiro boy que fiquei. Na verdade, ele falou pelo primeiro homem que fiquei. Além dele, só um de vocês do podcast me conhece e sabe que eu sou gay. Girl! Nossa! O problema é que a paixão é fortíssima. Ele é a maior POC do universo, super afeminado, uma pessoa super empoderada e maravilhosa. Me trata extremamente bem. Na verdade, eu vou cortar no maravilhosa. Se é tudo isso, pra que é o problema? Mas vamos deixar você desenvolver. Vamos ver o que é o problema. Me trata extremamente bem e diz que me ama. Mas eu não sei o que fazer. Eu gosto dele, mas o problema não é ele, é a minha família. Ainda saímos só no meu carro. E nunca fomos para um ambiente público, pois morro de medo da minha família. Tanto em relação a mim, quanto em relação a ele. Não quero ele passando por dificuldades depois que colocou tudo a perder se assumindo. Tudo o quê? Além de que ele se assumiu nas piores dificuldades possíveis. Não sei o que fazer. Não posso me assumir ainda, pois dependo da minha família. Acho que mais por comodidade do que pelo financeiro. Mas também não quero perder o boy. Estou nesse impasse. O que fazer, Pocs? Sei que sou um dos primeiros a mandar o caso a pedidos. Estou ansioso pelo episódio. Conheço um de vocês muito bem e aposto que os outros também são maravilhosos. Obrigado desde já pela ajuda. Gente, queria saber quem é o Renato. Vamos deixar o Renato aí em off, porque esse Renato tem vários Renatos. Altos relatos e relatos. Vocês sabem quem que é amigo do Renato? Ai, será que é um amigo do Renato? Quem sabe mesmo. Aquelas. Renato, seguinte, da sua amiga aqui, eu vou te dizer o seguinte. O seu boy, ele tem que meio que entender a sua relação com a sua família. Só que família é bem lá próximo do caso do Igor. Família não é fácil, né? Mas se você é independente monetariamente, financeiramente, qual que é o seu problema em se assumir e colocar a cara no sol? Não, amigo, mas é porque às vezes, tipo, o respeito que ele tem pela família, o medo da reação deles e velho, porque família é um negócio complicado, o negócio é tipo assim, seu pai pega e fala assim, nossa, vai me matar, vou ter um câncer porque eu tô triste, porque fulano é gay. Mas não pode ser assim, gente. Então, isso é chantagem emocional, isso acontece. E a pessoa que é LGBT, velho, a que mais sofre chantagem emocional, porque não tem nada pra você chantagear um gay. Não tem nada pra pegar e falar assim, você tá fazendo isso, você vai morrer por isso. Não, não tem. É só tipo assim, eu fico chocada com... Se você fizer isso, eu vou morrer. Não, eu fico chocada, tipo assim, com essa casa ela vai celebrar o mês e tipo assim, ai, você destruiu a nossa família. Peraí, juro por quê? Eu nunca vi nenhum viado expulsando pai e mãe pra fora de casa. Não, gente, é bem o contrário. Quem tá diminuindo quem?
Não, mas Né? é que, tipo assim, eu nunca vi. Vocês viram casos disso? Do viado pôr o pai e a mãe pra fora e o restante da família pra fora de casa? Pai, mãe, sai daqui da minha Sai casa. da minha porque eu casa sou agora. gay. Não, é muito pelo contrário. Então, tipo assim, vergonha da família, quem destrói a família são vocês mesmos, né? Mas, gente, Mas ainda tem família um lance tradicional grande, brasileira já tá destruidíssima. Já tá, quer dizer- Ela já tá em ruínas, assim, ó, caindo caquética, toda craquelada, igual Mas sabe qual que feijão eu acho que é na realmente o geladeira. problema do Renato? Ele não é assumido. O boy é POC. O boy é das nossas. Então, tipo assim, a pessoa, Empoderadíssimo. ela sente Afeminado. medo, mais na verdade do que as pessoas vão falar dela, né? Nesse Renato, tem um caso. preconceito em você em relação a se assumir quanto ao seu boy, que é super POC? Eu acredito. Cuidado que ele vai responder. Vamos então, uma pausa pro Renato responder. Vamos gente. lá, Uma Renato. pausa, Renato. Mas Renato, Mas você eu fez acredito, com você, eu né? acredito que na verdade eu acredito que o preconceito maior tá dentro do Renato mesmo, entendeu? Às vezes na família dele nem vai ser. Tapa na nem- cara do Renato. Tapa na cara do Renato. Não, mas a realidade é essa, porque tipo assim, se ele tá namorando com a POC, que é afeminada e empoderada e tal, mano, se tu ama a bicha, por que tu não vai ficar com a bicha? Tu não vai assumir a bicha? Vai ficar escondendo o viado até quando? Entendeu? Assume a bicha. E o não, problema faz o de- teste de da locais mãozinha. públicos, qual que é? É, porque porque é afeminado? mas é porque eu tô é o que eu estou falando. É, porque, a tipo, pessoa- ele tem Desmoleca no vergonha. passado público. Ele É o tem que eu tô vergonha. falando. E se você tivesse um preconceito. amigo afeminado? Não, mas, gente, essa construção. Olha pra você ver. O Renato, ele é gay, ele é vítima. Da assim, homofobia que tem POC dá Mas uma- ninguém mesmo. sabe, só um de nós três sabemos que o Renato é gay, velho. Mas ele falou que Além ele da namora. Que ele namora. Que ele Então, fica, mas que ele tem finge. vergonha disso. É o que eu tô falando, o preconceito tá dentro dele mesmo. Você entendeu? Ele tem mais preconceito do que as pessoas vão pensar dele. Renato, faz um Eu teste. acho que sou eu que conheço o Renato. Você conhece Renato? Eu acho que sou eu que conheço o Renato. Ah, gente, mas altos Renatos tô- na vida, né? mas, né? Mas Mas existem esse realmente nesse caso. o Renato existem vários descreveu Renatos. bastante coisa assim. Aqui pensando, eu acho que eu conheço o Renato. Eu acho é o seguinte, ó, tipo, o Renato, ele tem vergonha, certo? Ele tem vergonha. Só que ele tem vergonha porque eu acho que aquela primeira fase do se aceitar, porque a gente fala, né? Tem várias fases, né? Eu me aceito pra mim mesmo, depois eu me descubro, né? Me descubro homossexual, eu me assumo pra minha família ou pra sociedade e depois pra minha família. Então, assim, eu acho que o Renato, ele se assumiu pra família, que foi um passo grande. Não, ele não se assumiu pra família, Não, na verdade. mas- Se assumir, será um passo grande. Ele é Não, mas a incubável. família, a família sabe, não Não, a sabe? família do Renato não sabe. Não, Quem a sabe é a família não POC, um de nós podcast. Ah, então eu não conheço o Renato. Não conhece sei o quem é o Renato. Renato. É só uma pessoa sabe É. do Renato. É porque eu pensei que ele. Não, mas Que existem família vários sabia. casos desses Renatos também, espalhados pelo. Mas pelo às vezes a mundo. pessoa não se aceitou dessa forma pra poder ter um relacionamento e entender que as pessoas vão enxergar ela como um gay. E tipo, isso gay não é problema, gente. Para. Ninguém tem Velho, vergonha, não, velho. Mas Renato, seu boy sabe de tudo que tá acontecendo na sua vida. Ele entende, porque colocar a pessoa no fogo cruzado é muito bem. com certeza. Eu não conseguiria viver um relacionamento Tipo, assim, não. você tem que desculpa. ser transparente com a Imagina, pessoa. ele Se disse você é no transparente com a relato- pessoa, take your time. Ele tipo, disse no relato que você só faz sai isso. com o boy dele dentro do carro e não vai em lugares públicos. Mas é o que eu tô te etc. falando, eu não consegui. Eu, Giovanni, não conseguiria viver um relacionamento desses. Porque. Se você gostasse da pessoa, às vezes É, você vai que a conseguiria Paula também. também Não, mas acho que não. Você ia Aliás, ter a aquela Paula também esperança. disse que ama Você ia ele. ter aquela esperança, tipo, não, mas ele ainda vai ter esse. mas vai aí resolver mas isso aí na você vida ia dele. ficar vivendo isso até quando? Exato, Gente, mas cabe também às pessoas que Sim. sabem e as pessoas que o eu estão tô falando, próximas. Tipo assim, Até quanto eu entendi. tipo assim, até a pessoa permitir também que as pessoas agem dessa forma na vida da gente. Tudo é permitido. Então, se realmente a pessoa mais Exato. ela permite. Nem passar você por permite isso, por omissão, né? É, Se você exato. deixa de fazer alguma coisa. Mas aí acaba que é ruim, não vai ser um relacionamento saudável. Entendeu? Nem pra um nem pro outro, porque o outro Mas não o vai que poder. é O outro não vai poder. salubilidade? Tá certo essa palavra? Não. Salubridade. Salubridade? Gente, que isso? O que vocês Gente, o estão que é um relacionamento Saudável. saudável? O que é saúde? O que é que é saúde, saúde num num relacionamento pra você? Gente, vamos levar em consideração que várias pessoas vivem um relacionamento, entre aspas, saudável, que para outras pessoas não é. Sim. Exato. Cabe o respeito. Sim. Então, assim, se o boy tá aceitando isso aí, e se você tá tentando romper essas barreiras aí do seu coraçãozinho, tá valendo, né, amigo? Mas, assim, não entra na zona de conforto, não. Sabe? Tipo, vai...
tenta entender melhor assim o vale para ver se você se aceita melhor. Porque quanto mais aceitação você tiver por você mesmo, mais você vai gerar dos outros. Melhor vai ser. É o que eu falo. E mais fácil vai ser de você ignorar as adversidades, porque Só vai ter adversidade. Não deixa a bicha POC no escuro. Não, seja sincero. Seja extremamente sincero. A base de qualquer relacionamento é sinceridade, pelo amor de Deus. Exatamente. Se você por mais ama que ela te ama. Por mais que você não pense em casar com o boy. Exatamente. Mas, tipo, seja sincero até o último segundo. Sim. Porque pelo menos você fez a sua parte, você tem caráter. Sim, sinceridade e transparência. Por favor, porque o pior erro das pessoas é isso, é não ter transparência e sinceridade. Eu quero que essas pessoas... Se você faz algo que você sabe que vai machucar outra pessoa, mesmo assim, seja sincero, fala. Porque, pessoas que não têm caráter, que não são sinceras, por favor, mantenham distância da minha vida, tá? Né? Da vida de todos. A bicha POC lá não é. Tem que trazer essas pessoas até pra perto da gente, pra gente pegar e falar Deus, assim, mas até errada, bater na cara dela. Deus não tá com gente assim, não. Não tem paciência, geminiana. Não, virginiana. É virginiana, né? A geminiana é o Renato, é verdade. Eu não entendo muito desse... Mas aí tá errado, porque Renato, tu tá quebrando o paradigma do signo de gêmeos, porque não era pra tu ser assim, não. Qual que é teu ascendente? Conta aí depois pra gente, a gente quer saber agora. Ai, continua e manda mais alguma coisa aí pra gente saber o desfecho dessa história. Gente. Eu quero o desfecho tudo. E pro próximo episódio, o que nós vamos pedir pro pessoal mandar pra gente? Falar sobre alguma coisa de gênero, de se tem algum problema sobre gênero, igual a gente falou no início do episódio. Exatamente, alguém que tiver algum problema de gênero, qualquer dificuldade que teve. Se você faz parte do ITA, né, da nossa sigla lá, aí, do mais, ensina, mostra né? coisa pra gente. Se você é uma pessoa não binária também, pode falar. Não binária, bissexuais que estão sofrendo bastante com essa questão de invisibilização. Tipo, não, bissexual não existe, a pessoa que tá em cima do muro. Isso acontece. Me poupe, se poupe. Detesto, odeio. Mas existe. Fica pro próximo episódio, lá no próximo caso. Beijo, pocaiada. Beijo pra vocês, gente. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela audiência nesse segundo episódio. Muito obrigado por tudo. Segue a gente nas nossas redes sociais, no podcast _podcast. O Jean _podcast. Jean com J, né, Jean? Jean com J, E-A-N. E-A-N. E o... Eu mesmo, Giovanni. Eu ainda tô sendo a única bucetuda que não mudou o user do Instagram. Ainda vai mudar, daqui a pouco vocês vão ter que procurar o mesmo Giovanni, vai ter lá no user dele lá. Podcast. Giovanni Poc. E eu mesmo nada. E Fabinha _podcast. Encontra a gente lá, manda o seu caso então pro nosso próximo episódio. Um episódio por semana, fiquem ligados nessa questão aí. Vamos ouvir a gente, por enquanto no SoundCloud, no YouTube. E muito obrigado por tudo, muito obrigado a vocês. Espero que a gente tenha ajudado ao Renato e ao Igor. Né? E espero que vocês tenham curtido tudo que a gente falou nesse episódio. Desculpa qualquer coisa que tenha uma conexão. Desculpa meu cu. Beijos. Beijo das POC. Beijo do Giovanni. Um beijo pra você, queridinha. Sai do armário, viado. Se solta, beijos.